Sábado no santuário é para deixar também a sua manhã leve. Quem evangeliza, traz uma catequese, uma mensagem missionária toda especial para nós todos os sábados, e para nós é uma honra, é uma alegria recebê-lo aqui em meio a tantos compromissos. É o nosso querido arcebispo metropolitano aqui de Aparecida, Dom Orlando Brandes, a quem a gente cumprimenta, saúda, agradece. E sabe, gente, nós rezamos e agradecemos a Deus. Dom Orlando ontem celebrou 26 anos do seu ministério episcopal. Dom Orlando, o senhor continue sendo esse operário de Deus, discípulo missionário da palavra, esse homem que fala tão forte nos nossos corações e dos devotos. Bom dia, bem-vindo, parabéns. Bom dia, minha saudação a todos que nos veem, nos ouvem, nos preparando para a festa da Santíssima Trindade, a festa de Corpus Christi, e nesse ambiente novo aqui, tão bonito, tão ecológico, tudo então fala do amor de Deus por nós. E agradeço a oração de todos e todas pela passagem, então, desses 26 anos de pastor. O que é importante mesmo é que o pastor tenha o cheiro das ovelhas. E Dom Orlando tem esse cheiro, viu, gente? Pelo seu carinho, pelo convívio. E é verdade, Dom Orlando, muita gente se manifestou, enviando mensagens, cumprimentando e celebrando conosco. Dom Orlando Brandes, hoje nós queremos conversar um pouco sobre estas duas festas importantes na liturgia da igreja nesta semana. Amanhã, Santíssima Trindade, e quinta-feira agora, quinta-feira de Corpus Christi. Como é que a igreja explica a solenidade de amanhã sobre a Santíssima Trindade? Então, a gente celebra desta maneira, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Eu quero contar uma história. Quando eu era pequeno lá no seminário, o seminário era muito pobre, a gente só tinha um pedacinho de bolo nos domingos. Então acontecia assim na mesa, a gente rezava em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Esse é meu. Nada de trinitário. Isso vai longe. Porque o que significa trinitário? Trinitário significa a gente ser solidário, significa a gente ser unitário e significa a gente ser comunitário. Então, é uma festa que nos livra do egoísmo, nos livra da centralização e, no caso da igreja, nos livra do clericalismo e, na sociedade, nos livra da ditadura. Por quê? Porque a Santíssima Trindade, ela quer o encontro de todos na mesa. Então, nós temos dois símbolos, irmão, muito bonitos. Um é o da pirâmide. A pirâmide não é trinitária. A pirâmide, lá está o poder e aqui estão os escravos. E nós temos a ideia do círculo, da mesa. Então, o símbolo trinitário é este símbolo da mesa, do diálogo, da comunhão, portanto, da democracia e do entendimento das pessoas. E tudo isso é espiritualidade trinitária. Quando a gente vive bem na família, vive a espiritualidade trinitária. Quando nós, no nosso município, somos unidos, é a espiritualidade trinitária. Quando na nossa pátria existe unidade, é a espiritualidade trinitária. E quando todas as nações do mundo são unidas, nós não chamamos da família humana no mundo inteiro. A doutrina social da igreja fala disso, quer dizer, somos uma grande família. Essas são coisas muito práticas e muito reais da nossa fé trinitária. E claro, quando a gente pensa no trinitário, a gente pensa no irmão, na comunhão, na comunicação, na interação. Então, o que está acontecendo de racismo não tem nada de trinitário. O que está acontecendo de egoísmo não é trinitário. O que é isolamento não é trinitário. Então percebemos como esta fé na Santíssima Trindade marca a vida da igreja, marca a nossa vida pessoal, até porque a Santíssima Trindade mora em nosso coração, e marca toda a nossa vida social, que nós chamamos exatamente de bem comum, e marca a natureza. A natureza é muito unida, que nós chamamos de ecossistema. Quando se quebra esse ecossistema, nós estamos numa situação antiecológica. Então há uma maneira também ecológica de a gente viver essa espiritualidade trinitária.
Que espiritualidade maravilhosa, né, gente? Nós vamos entendendo, então, que a Santíssima Trindade nos ajudará a ser pessoas mais comunitárias. Por isso que o nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, amém. O bolo é meu? Não pode, nós temos que ser mais comunitários, né? Vamos sendo mais comunicativos. Então, nós queremos fazer aquele pedido assim, que a comunicação perfeita da Trindade favoreça também que a gente possa viver em mais harmonia. Deus é bom, Deus nos ama, é uma eterna comunhão de amor essa. Agora, Dom Orlando, é uma realidade essa que nós vamos participando dessa vida íntima de Deus, o Pai que nos amou, que nos deu seu Filho, que nos santificou pelo Espírito, mas ela foge à nossa capacidade de compreensão humana, ou então simplesmente só pela lógica, né? Como que nós descobrimos esse Deus trinitário? Muito bonito isso. Nós não podemos esquadrinhar a Santíssima Trindade. Não podemos dominar a Santíssima Trindade com o nosso pensamento, com nossa lógica, porque é um mistério. Então, qual é a atitude? É adorar a Trindade e aprender a sermos trinitários. E como é que a gente aprende, então, a ser trinitário? Desde o nosso batismo. Nós fomos, então, batizados em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E quando a gente fala de Trindade, logo tem que lembrar da outra palavra, comunidade. Deus é comunidade, Deus é família, Deus é comunhão. E exatamente por causa disso que nós na igreja temos os grupos bíblicos de reflexão, temos as congregações religiosas que são comunhão. A congregação é também uma comunhão trinitária. O presbitério de uma diocese é uma comunhão trinitária. Então, a espiritualidade trinitária, ela marca muito nossas vidas. E nós não podemos viver somente assim, do sinal da cruz e do glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, que devemos sempre rezar, mas o principal é, então, tomarmos essas atitudes de diálogo, de bem comum, de solidariedade, de nos querer bem, e no seio da igreja, muito importante, a nossa unidade. Veja como é que nós rezamos na missa. Por Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade da Trindade, na unidade do Espírito Santo. Na missa, logo após o Pai Nosso, a gente reza assim, que tenhamos paz e unidade. E a palavra que nós estamos mais ouvindo hoje nos meios de comunicação é a unidade do Brasil, é a unidade das pessoas, é a unidade em casa, é a união de todos nós para debelarmos esse vírus que está quebrando a nossa unidade e nos está trazendo muitas divisões, está trazendo muitas brigas até uma certa violência. Então, em nome da Trindade, nós temos que trabalhar pelo bem comum, não pensando em nós mesmos, mas pensando no outro, pensando no irmão. Então, nós estamos sendo trinitários, como o senhor perguntou, exatamente pela força batismal e porque nós não temos uma catequese muito aprofundada da Trindade. E isso é tão fundamental como acabamos de ouvir. Então, queridos, que esta festa da Santíssima Trindade, que a liturgia celebra amanhã, possa fazer de cada um de nós também um santuário da Trindade. Nesse amor da Trindade, vamos ser comunidade, tudo fazer de fato em nome da Trindade, né? Me lembrei do Orlando, por Cristo, quando o presidente da celebração reza na Eucaristia, por Cristo, com Cristo, em Cristo, a vós, Deus Pai, na unidade do Espírito Santo. Vamos pedir isso, vamos viver a Eucaristia. E Dom Orlando falou um tema fortíssimo da unidade. E Eucaristia quer dizer isso, unidos em Cristo. E é a linda festa que nós celebramos quinta-feira, né, Dom Orlando? O que é essa festa maravilhosa de Corpus Christi? Festa de Corpus Christi surgiu por dois motivos. Havia teólogos que não concordavam muito com o Evangelho. E um deles, chamado Berengário, muito conhecido, mas ele era herege. Porque ele dizia assim, na Eucaristia não está o corpo e o sangue de Cristo, verdadeiro Deus e verdadeiro homem. Ali é um símbolo. Jesus está reunido na comunidade e onde 2 ou 3 estão reunidos, ali Jesus está. A igreja não aceitou. Depois, houve muitos milagres onde a hóstia vertia sangue, onde
as pessoas também, os celebrantes que tinham muita fé na presença real de Jesus, perceberam nesses milagres eucarísticos. Tem livro só sobre milagres eucarísticos, e a maioria desses milagres é isso, é verter sangue da hóstia e Deus se manifestar de maneiras admiráveis para dizer, não, na Eucaristia está o corpo e o sangue de Jesus, verdadeiro Deus e verdadeiro homem. Agora, irmão, o que marca mesmo a festa de Corpus Christi são duas coisas. Já falei o nome, corpus, quer dizer corpo, é o corpo de Cristo, é a presença real de nosso Senhor Jesus Cristo, mas essa adoração ao corpo de Cristo, pensa no outro corpo místico que somos nós. Nós pertencemos ao corpo da igreja. Então, a gente adora Jesus na Eucaristia, recebe o corpo, somos incorporados em Jesus, mas não podemos abandonar a igreja. Somos incorporados na igreja. Então, a Eucaristia faz a igreja, enquanto nós comungamos a Eucaristia, mas comungamos também com o Papa, com o Bispo, com o Padre, com a doutrina da igreja. E corpo também é para a gente lembrar, irmão, o corpo humano. Se Jesus assumiu um corpo, é porque nosso corpo tem dignidade. O Senhor acabou agora de falar da Santíssima Trindade que mora em nosso corpo. Paulo apóstolo diz, glorificai a Deus no vosso corpo. Então o corpo não pode ser desprezado por ser negro. O corpo não pode ser desprezado por ser de um pobre. O corpo não pode ser, vamos dizer assim, machucado, como aconteceu agora nos Estados Unidos, mas em todo lugar, pela violência ou pela crueldade. Então, esse respeito pela corporeidade humana, que inclusive significa ter pão na mesa, ter emprego, ter dignidade. A Eucaristia, essa festa do corpo de Cristo, vai falando também, e aqui concluo já esta parte, do corpo social. Papa Bento XVI diz assim, a Eucaristia tem um caráter social. Jesus não é só para mim. Jesus está em mim para que eu seja para o outro. Então nós vamos formando no mundo uma grande hóstia. Os grãos de trigo estavam espalhados, se tornaram pão, farinha e a hóstia. Isso é o símbolo então do corpo de Cristo, mas o corpo da igreja, todos nós formamos uma grande hóstia e todos nós somos os ostensórios de nosso Senhor Jesus Cristo. A outra parte, eu vou deixar você falar um pouquinho, não é? Vai ser, então, a primeira foi o corpo e a segunda vai ser a procissão. A procissão de Corpus Christi, é verdade, minha gente. Olha, vamos nos cristificar mais a partir desse convite tão bonito, comungar a vida de Jesus, o seu projeto, o seu sonho, até porque Corpus Christi, Eucaristia, é ação de graças, nos leva ao lava-pés, ao serviço, à fraternidade. E esse ano nós vamos celebrar de um jeito diferente. Aqui no santuário, a partir de segunda, nós teremos o tríduo, na missa das 9, quinta-feira santa a celebração. E na TV Aparecida, todos os dias, 7h30 da noite, segunda, terça e quarta, nós vamos ter um programa especial chamado Em Comunhão. Gostou da ideia? Você vai acompanhar, você vai ver que catequese missionária nós vamos ter também. Orlando, para a gente encerrar essa conversa boa nossa aqui, hoje na varanda da Casa da Mãe, a gente diz que estamos, viu, Dom Orlando? Que sábado agradável e muito boa a sua presença. Jesus Eucarístico é a nossa força. É o que publicamente nós testemunhamos com a nossa fé através da procissão de Corpus Christi, né? Isso mesmo. Então, é uma manifestação pública da nossa fé. Um detalhe não, é a essência da procissão. Então, essa procissão, ela começou já do Egito para a Terra Prometida. Vai ser a primeira leitura do dia. O povo de Deus vai conduzindo o seu povo e ali dá o maná, ali vem a figura de Melquisedeque com o pão e o vinho, quer dizer, aquela já era uma procissão, vamos dizer, de Corpus Christi. Outra procissão de Corpus Christi é quando Nossa Senhora saiu de casa grávida do Espírito Santo, levando Jesus no seu seio e foi levá-lo até a casa de Isabel. A primeira procissão de Corpus Christi. Mas tudo que é procissão vamos dizer assim, é uma consequência, é um fruto dessa procissão, que é a única procissão litúrgica que existe na igreja. Então,
Quando eu saio de mim e vou ao encontro do irmão, é uma procissão. É uma procissão pequena, mas é o caminho mais curto para o céu também. E quando nós lembramos da procissão dos migrantes, da procissão dos desempregados, da procissão que a gente faz todo dia, pegando ônibus e tal, para irmos para o nosso trabalho. Quantas procissões vão marcando então a nossa vida? E se a gente eucaristizar essas nossas procissões, essas nossas caminhadas, nós vamos ser a igreja em saída e tudo vai ter um sentido bem maior e bem mais profundo a partir então desse dado da procissão. Então, procissão é manifestação pública da presença real de Jesus e a procissão ajudando nossos pés a caminhar sempre numa igreja em saída. Que mistério supremo do amor que nós vamos celebrar. Com Maria, a nossa alma engrandece o Senhor. Peçamos que sejamos também um sacrário vivo de Jesus e com a força do sacrário, queridos, nós seremos mais missionários, sobretudo nestes tempos tão difíceis. Então, minha gente, por esta vida que temos, pela criação, pelo ministério de Dom Orlando Brandes, pela Eucaristia e por tantos motivos que temos, pela família dos devotos, nós queremos dar um louvor grande. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Dom Orlando, muito obrigado, a sua bênção, e amanhã estaremos celebrando juntos, 8 da manhã. Então quero saudar a dona Darli, lá em Joinville, que é muito fã de você. E ela teve uma experiência muito forte na Sexta-feira Santa. E Jesus marcou muito a vida dela, como de muitas pessoas. E então terminamos com a bênção dizendo: graças e louvores se deem a todo momento ao Santíssimo e Diviníssimo Sacramento. E pela presença de Jesus na Eucaristia, abençoe-nos o Deus Trinitário, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Amém!